Vocês devem se lembrar que na semana passada eu falei para vocês, falamos devagarzinho, gastei 2 horários de teoria, mais um de exercícios, sobre espelhos planos, ok? Reflexão da luz, espelhos planos. Eu vou apresentar para vocês agora, neste horário, os espelhos esféricos. Se der tempo, eu apresento tudo. Se não der, não tem problema. No próximo horário, ainda hoje, a gente completa e já começa a fazer exercícios. Como não é novidade para ninguém, espelho esférico você já estudou o ano passado, né? Eu vou falando rapidinho. Sempre lembrando que a hora que você quiser, você pode abrir o microfone e me interromper, tá? Não tem problema. Não precisa ficar preocupado. Abre o microfone, chama, eu paro, você pergunta, tá? Então, vamos lá. Meninos, a ideia é continuar falando sobre espelhos. Lembra que espelho é refletor. Refletor. A luz vai bater no espelho e voltar ao meio de origem. A luz não consegue atravessar o espelho, ok? Nós estudamos um espelho chamado plano e agora vamos estudar um espelho que tem curvatura chamado esférico. Por que ele é chamado esférico? Porque ele é retirado de uma esfera. Se eu pegar uma esfera e cortar essa esfera, tirar uma tampinha, tenta imaginar uma laranja, eu corto e tiro uma tampinha. Essa tampinha chama-se calota, calota esférica. E eu posso espelhar essa calota externamente ou internamente. Se eu espelhar pelo lado de fora, o espelho se chama convexo. Se eu espelhar pelo lado de dentro, chama-se côncavo, ok? Fácil lembrar. Ó, pensa numa colher. Uma colher se assemelha a um espelho esférico. A parte interna refletora é côncavo e a parte externa refletora é convexo. Então, não tem segredo, né? Tem 2 tipos de espelhos esféricos, então, lembra? Côncavo e convexo. Essa é uma das telas mais importantes. Aqui você tem uma das coisas mais importantes. Concentre-se nessa figura. Por quê? Se você entender tudo que eu vou falar nessa figurinha, você vai entender todo o restante. Quando eu retirar a calota é essa parte azul aqui, pessoal, ó. Quando eu retirar a calota da esfera, 5 entes geométricos, 5 coisas vão acompanhar a calota. A calota sai e, junto com a calota, saem 5 entes geométricos. Então, vamos lá. Primeiro, o centro. O centro da esfera continua sendo o centro da calota. Segundo, o vértice. Vértice é o ponto médio, é o que divide a calota em 2 partes iguais. Terceiro, essa linha pontilhada aqui, ó, chamada eixo principal. Eixo principal é a linha que passa pelo centro e pelo vértice. Ok? Só existe um eixo principal. Essa outra linha pontilhada verdinha aqui, chamada eixo secundário. O que é isso? Eixo secundário é uma linha que passa pelo centro e um ponto qualquer da calota. E, por último, que não menos importante, o raio. R, raio da esfera, é o raio da calota. O raio, na verdade, é a distância entre o centro e o vértice, ou o centro e qualquer ponto da calota. Então, vamos repetir. Repetindo 5 entes geométricos. Se tiver dúvida, pergunte, não deixe para depois. Quando eu retirar a calota, 5 coisas acompanham essa calota. Quais são essas 5 coisas? Centro, vértice, eixo principal, eixo secundário e raio. Tudo isso vai junto com a calota. Quando eu quiser desenhar um espelho esférico, eu tenho que usar isso tudo. Todos esses entes geométricos. Tudo bem? Alguém abre o microfone, diga para mim, posso prosseguir?
Por mim, pode, Túlio. Ótimo. Obrigado, querida. Tá bom. Qual é o comportamento, então, dos espelhos? Tá bem. Eu acabei de falar que quando eu retirar o espelho, 5 entes geométricos acompanham, certo? Centro, vértice, eixo principal, eixo secundário e raio. Porém, o comportamento dos espelhos gera mais um pontinho. Esse pontinho se chama foco. Vocês se lembram disso quando foi mostrado o ano passado? Todas as vezes que eu faço um pincel de luz cilíndrico, cilíndrico quer dizer raios paralelos entre si, incidir no espelho, depois de refletir, eles passam por esse pontinho chamado foco. Aqui é a mesma coisa. No espelho côncavo, o foco é real. Por que ele é real? Porque ele é formado pelo cruzamento dos próprios raios de luz. E no convexo, ele é virtual, porque como a luz reflete divergindo, o prolongamento de cada raio destes é que forma o foco. De qualquer forma, então, ao invés de 5 entes geométricos, agora nós temos 6. Recordando, centro, vértice, eixo principal, eixo secundário, raio e foco. Tá beleza? Então, quando eu for desenhar, eu preciso colocar todos esses entes geométricos. Então, tá aqui, ó. Vamos aplicar isso na prática. As propriedades dos raios de luz, ok? Então, vamos lá. Você lembra dessas propriedades? São 4 propriedades. Antes de falar das propriedades, olha como eu desenhei cada espelho. Presta atenção. Aqui tem 8 espelhos desenhados. Primeiro, reconheça, isso daqui significa um espelho côncavo. A parte interna é a espelhada. Os cabelinhos indicam a parte não espelhada. Esse é um espelho convexo, ok? A parte interna é não espelhada, a externa é espelhada. Pode olhar, todos os desenhos. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Eu fiz o mesmo desenho para cada um. Observe que eu coloquei todos os entes geométricos. Todos. Observe. Ó, centro, foco, vértice. Ó, vértice é o cruzamento do espelho com o eixo principal. Eixo principal, e eu só não desenhei o eixo secundário. O único que eu não desenhei é o eixo secundário. Não esquecendo que a distância do centro até o vértice chama-se raio. Também não desenhei. Tudo bem com os espelhos? Entendeu que são espelhos côncavos e convexos? Vamos falar das propriedades? Vamos ver se você lembra disso. Vamos. É importante, é importante. Você precisa saber isso de cor, senão você não vai entender os próximos passos. Primeira propriedade dos raios de luz. Diz assim: todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, quando refletir, passa pelo foco. De novo, incidiu paralelo ao eixo principal, ao refletir, passa pelo foco. Observe que no espelho convexo, o foco é virtual. São os prolongamentos que passam pelo ponto foco. Segunda propriedade, é o inverso da primeira. É o princípio da reversibilidade aplicado. Se na primeira propriedade a luz chega paralela e sai pelo foco, na segunda propriedade a luz chega pelo foco, sai paralela. Se a luz chegar em cima do foco, sai paralela. A terceira propriedade é uma propriedade importantíssima. Ela é de simetria. Todo raio de luz que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Incide sobre o centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Observe, ó, o raio vem do lado esquerdo, tenta atingir o centro agora é virtual, e volta em cima dele próprio. E, por último, outra vez, simetria. Se a luz incidir sobre o vértice, reflete simetricamente, que significa dizer o mesmo ângulo.
Correto? Então, vamos repetir. Quais são as 4 propriedades? Pessoal, que tal se todo mundo abrisse o microfone? Vamos lá, todo mundo abre o microfone. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todo mundo, está escrito aqui na tela, não tem erro. Não precisa falar bonitinho, não. Não precisa falar bonitinho que está ali, não precisa ler, não. Eu vou falando a frase, você só completa para mim. Não tem importância todo mundo falar junto, não. Pode falar todo mundo junto, ao mesmo tempo, não tem problema. É que quando você fala, te ajuda a memorizar. Vamos lá. Como é que é a primeira propriedade? Se a luz incidir... Vamos? Paralelo. Isso. Ao eixo principal. Como é que ela reflete? No foco. Isso, no foco. Chegou paralelo, saiu pelo foco. Então, vamos, mais gente, mais gente. Vamos, pessoal, participe. Segunda propriedade. Se a luz incidir sobre... O foco. Isso, foco. Isso. Reflete? Paralelo. Perfeito. Perfeito. Você concorda que se você guardar a primeira, você guarda a segunda também? Porque uma é o contrário da outra? Beleza? Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Pronto. Terceira propriedade. Se a luz incidir sobre... Centro de curvatura? Exato. Como é que reflete? Em cima dele próprio. Em cima dele próprio. Chega no centro, volta em cima dele mesmo. E por último, se a luz incidir no vértice, como é que reflete? Simetricamente. Perfeito. O que significa simetricamente? Ângulos iguais. É ângulo de chegada igual ângulo de saída. Tudo igualzinho. Ah, onde é que eu vou usar essas 4 propriedades? Eu vou usar na formação de imagens. Observe. Primeira situação possível. Construção de imagens de objetos colocados na frente de espelhos. Eu começo primeiro com um espelho côncavo e o objeto colocado antes do centro. Esse é o objeto. A luz parte do objeto, vai no espelho e reflete. Se chegar paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. E se chegar pelo foco, reflete paralelo. Observe que o cruzamento dos raios refletidos formam essa imagem. Quais são as características? Lê aqui do ladinho, ó. Quais são as características da imagem obtida? Como é que são as características dessa imagem? Primeiro, a natureza dela é real. Real porque é o cruzamento dos próprios raios de luz. Orientação invertida. Ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Tamanho. Dá para perceber no meu desenho que a imagem é menor. Ela tem um tamanho menor que o objeto. E a posição, onde a imagem se encontra? Entre o centro e o foco. Pessoal, então vira regra. É regrinha. Toda vez que eu colocar um objeto antes do centro, a imagem é real, invertida, menor entre o centro e o foco. Usando as propriedades dos raios de luz. Ah, Túlio, mas você usou só 2 propriedades. Sim, 2 são suficientes, eu não preciso usar as 4. Mas e se eu usar as 4, dá o mesmo resultado? Claro, o mesmo resultado. Pode usar qualquer uma das propriedades. E se eu mudar o objeto de posição? Espelho côncavo ainda, ó. Mudei o slide. O espelho é côncavo ainda, esse é o objeto, vermelhinho. Ok? Só que agora eu coloquei o objeto em cima do centro de curvatura. Vou repetir. Se a luz incide paralela ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Se a luz incide pelo foco, reflete paralelo. O cruzamento dos 2 raios refletidos forma uma imagem. Quais são as características dessa imagem? Lê aqui, por favor. Primeiro, natureza. A imagem é real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Orientação. Invertida. Ela é de cabeça para baixo, em relação ao objeto. Tamanho, o mesmo. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. E a posição? Sobre o centro. Ah, virou regra? Virou. Como é que é a regra? Se o objeto é colocado no centro de um espelho côncavo,
A imagem é real, invertida, do mesmo tamanho sobre o centro. Ah, então eu tenho que saber isso de cor? De preferência, se possível. Te ajuda a resolver o exercício de vestibular ou do Enem mais rapidamente. Mas se você não lembrar de todas as posições, você pode tentar fazer um desenho rapidinho no cantinho da prova, usando as propriedades dos raios de luz. Terceira posição possível. E se eu colocar o objeto entre o centro e o foco? Entre o centro e o foco. Se eu colocar o objeto entre o centro e o foco, uso as propriedades dos raios de luz de novo. Luz que incide paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Luz que incide no vértice reflete simetricamente. O cruzamento dos raios refletidos forma uma imagem. E quais são as características dela? A imagem é real, formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Invertida, ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto. Tamanho maior. A imagem tem um tamanho maior que o objeto. E a posição antes do centro. O objeto está entre o centro e o foco e a imagem está antes do centro. Gente, preste atenção, vou voltar o slide. Gente, preste atenção como é fácil. Olha só, vou voltar e mostrar em sequência as 3 primeiras imagens, para ver se você memoriza. Ok? Se você achar que está com dificuldade de memorizar, escreva. Escreva o que eu vou falar agora. Vamos voltar. Qual foi o primeiro lugar que eu coloquei o objeto? Antes do centro. E o segundo? Sobre o centro. E o terceiro? Entre o centro e o foco. O que eu fiz com o objeto, então? Eu peguei o objeto antes do centro, depois coloquei sobre o centro e agora entre o centro e o foco. O que eu estou fazendo com o objeto? Eu estou empurrando o objeto cada vez mais perto do foco. À medida que eu empurro o objeto para perto do foco, o que acontece com a imagem? A primeira imagem está entre o centro e o foco. A segunda em cima do centro. E a terceira antes do centro. O objeto está se aproximando do foco e a imagem está se afastando do foco. Além disto, primeiro, a imagem é menor, depois ela é do mesmo tamanho e depois ela é maior. Então, presta atenção na frase. Resumindo, vamos ver se você entendeu. À medida que o objeto se aproxima do foco, a imagem se afasta do foco e vai aumentando de tamanho. Concordou? Vou repetir. Se você quiser, escreva aí. É importante. À medida que o objeto se aproxima do foco, a imagem se afasta do foco e vai ficando cada vez maior. Legal? Entendeu as 3 primeiras? Abra o microfone, conversa comigo. Força, peão. Tá tranquilo, Túlio. Ah, bom. Alguém resolveu falar com o velhinho, né? Ok, então vamos para a quarta situação. A quarta situação é quando o objeto chegar no foco. Veja, as 3 primeiras, o objeto vai ficando cada vez mais perto do foco. A imagem vai ficando cada vez mais distante e maior, ampliada. E quando o objeto chegar em cima do foco? Vou usar as propriedades dos raios de luz. Incide paralelo, reflete passando pelo foco. Incide sobre o foco, reflete paralelo. Aí os raios refletidos são paralelos entre si. Isso significa dizer que essa imagem é imprópria, ou seja, ela é infinitamente grande e infinitamente distante do espelho. Ou seja, eu não vejo imagem nenhuma. Se eu colocar o objeto em cima do foco, não visualizo imagem. Certo? Muito bem. Última situação possível para os espelhos côncavos. Se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, luz que incide paralelo reflete passando pelo foco. Luz que incide no vértice reflete simetricamente. Os 2 raios refletidos divergem, se afastam um do outro para a sua esquerda. O que nós fazemos, então?
prolongamos em sentido contrário, formamos a imagem nessa posição. Aí as características da imagem ficam completamente diferentes. A imagem passa a ser virtual, porque ela é formada pelo cruzamento de prolongamentos, passa a ser direita, antes ela era invertida, maior que o objeto, observe que a imagem é bem maior que o objeto, e após o vértice, ou, se você preferir, atrás do espelho. Tudo bem? No estresse? 5 situações possíveis para o espelho côncavo. Tem 5 posições possíveis. Ou eu coloco o objeto. Vamos voltar. Para você ver em sequência as 5 posições. Eu posso colocar o objeto antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, ou entre o foco e o vértice. Pessoal, quero saber se está tudo bem, se você conseguiu recordar tudo. 5 situações possíveis para os espelhos côncavos. Vamos para o convexo? O convexo só tem uma situação, gente. Só uma. Não importa onde eu coloque o objeto, a imagem vai ser sempre, vamos ver, a partir do objeto, luz que incide paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Luz que incide no vértice reflete simetricamente. O cruzamento dos 2 prolongamentos forma essa imagem. Se são prolongamentos, é uma imagem virtual. Orientação, direita. Tamanho, menor que o objeto. E entre o vértice e o foco. Espelho convexo só produz um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Escreve isso aí, isso é importante. Espelhos convexos só produzem um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Espelho côncavo, não. Espelho côncavo, a imagem pode ser real, pode ser virtual, pode ser direita, pode ser invertida, depende de onde você coloca o objeto. Pode ser menor, igual, maior. No espelho côncavo pode acontecer qualquer coisa. No espelho convexo, não. Só um tipo de imagem. Tá beleza, gente? Última observação. Última coisa que eu vou comentar com vocês a respeito de geometria. Gostaria que você anotasse também. Preste atenção, vou voltar os slides. Nas 6 imagens. 6. 5 de espelho côncavo e 1 de convexo. Então, vamos lá, vamos voltar o slide. Pronto. Observe que toda vez que aparecer a palavra real, também aparece invertida. Observe. Toda vez. Pode anotar isso aí também. Gente, são características da imagem. Coisas que você precisa memorizar para te ajudar a resolver o exercício mais rapidamente. Toda vez que uma imagem é real, ela é invertida. Observe o próximo. Segundo, real, invertida. O próximo, real, invertida. Pode observar. As palavras estão sempre juntas. Toda imagem real é invertida. Escreva. Bom, aqui é a imagem imprópria. Então, não tem esse papo de direita invertida, porque ela é infinitamente grande e distante. A gente não fala em orientação. Segunda observação importante, anote também. Toda vez que a imagem é virtual, ela é direita. Isso é regra. Virtual, ela é direita. Imagem. A imagem virtual é direita. Virtual, direita. Pode olhar aqui, ó, espelho convexo. Virtual, direita. Guardou as duas regrinhas? Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. Perguntas? Na dica, silêncio total. É a famosa pregação. Ok, Glória. Quando eu faço chantagem, vocês acordam, né? Então tá. Vou prosseguir então, tá?
Legal. Tudo isso que nós falamos até agora chama-se estudo geométrico. Geométrico quer dizer usando raios de luz, construindo imagens. Existe um outro tipo de estudo chamado estudo analítico. O estudo analítico é o estudo matemático. Vamos ver se você lembra disso do ano passado? Vamos ver? Para fazer um estudo matemático, eu preciso dessas 6 grandezas aqui. Ó. F, tudo minúsculo, tá vendo? Só o A que é maiúsculo. Então, vamos lá. F é a distância focal. É a distância do foco ao espelho. P é a posição do objeto. É a distância do objeto ao espelho. P' é a posição da imagem. É a distância da imagem ao espelho. O é o tamanho do objeto, a altura dele. I é o tamanho da imagem, a altura dela. E A chama-se aumento linear transversal. Explico já, já. Todo mundo lembra das letrinhas? F, P, P', O e I. Distância focal, posição do objeto, posição da imagem, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Sabe isso de cor? Você deve se lembrar, então, das equações. Quais são as equações que eu uso nos espelhos esféricos para calcular a posição de objeto, posição de imagem? A primeira chama-se equação de Gauss. Como é a equação de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a segunda equação? É a equação do aumento. I sobre O igual menos P' sobre P. Não esquecendo que cada uma das letrinhas pode assumir sinal positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Observe, tanto F quanto P, P', O e I, todos podem assumir sinais positivos e negativos. Se você não souber essa tabelinha de sinais de cor, você vai ter dificuldade para resolver os exercícios. Distância focal positivo, o espelho é côncavo, negativo, ele é convexo. Para o objeto, se ele for real, P positivo, virtual negativo. Para a imagem, é a mesma coisa. Uma imagem real, P' positivo, e virtual, P' negativo. Para o objeto, se ele for direito, apontar para cima, O, o tamanho, é positivo. Invertido, negativo. E para a imagem, a mesma coisa. Se a imagem for direita, I é positivo. Se for invertido, I é negativo. Eu imagino que todos vocês conhecem o macetinho para guardar essa equação, não conhece? Gente, todo mundo conhece a equação da fimose. Isso aqui é a equação da fimose. Ó, para quem não sabe, para quem nunca viu, como é que eu guardo a equação de Gauss? Equação da fimose. Definição. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Todo mundo deve lembrar do macetinho. Não esqueça, não esqueça. E essa daqui? Da fimose também, mas é pós-operatório. O cara vai lá, faz a cirurgia, corta essa pele, aí o cara fala, ai, o meu pinto tem menos pelinha. Ai, o meu pinto tem menos pelinha. Tudo bem? Todo mundo lembra desse macetinho? Lembra dos sinais? Vamos, abre o microfone e fala comigo. Nós estamos encerrando já. Tá tranquilo, professor. Tá, lembrou mesmo? Até o macetinho vocês lembraram? O macete não conhecia, não, mas a Não. forma eu lembrei. Então vamos repetir? Vamos repetir para você não esquecer? Gente, isso aqui é a definição de fimose. Fimose é uma pelinha, né? Uma pele que fica grudada. Então tá. Muito bem. A definição é essa. Ó. Uma fimose é igual um pinto mais uma pelinha. Pronto. Definição de fimose. Depois que o cara faz a cirurgia, provavelmente vai estar doendo pra caramba, né? Aí o cara fala, ai, o meu pinto tem menos pelinha. Quem não se sentir confortável em falar meu pinto, fala seu.
Pronto. Seu pinto tem menos pelinha. Tudo bem, então? Agora, o macetim, então. Quem não conhecia o macetim? Guardou? O pessoal não pode esquecer, não. Gente, cai no vestibular e no Enem o tempo inteiro esse negócio. Dúvidas?